Rádio Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido. O Ângelo Vitor, da Ponta da Praia, lá em Santos, ele fez uma colocação aqui que é interessante a gente falar um pouquinho a respeito. Já falamos dezenas de vezes sobre esse assunto, mas ouvintes novos vão chegando, outros também gostam de recordar e a gente sempre acrescenta mais alguma coisa. Ele pergunta aqui sobre o paraíso perdido, ou o Éden, o jardim do Éden. Afinal, isso aqui é conto de fadas ou existe mesmo? Né? Se você pegar o poeta inglês Milton, que é amado pelos britânicos todos, não só pelos ingleses, né? Você vai ler num livro dele, um livro chamado Paraíso Perdido, né? Paraíso Perdido, na verdade, é o Éden, né? Não é Jardins do Éden. Jardins, você há de convir, o amigo Ângelo, não é possível haver jardim sem ter gente para olhar o jardim, ou não? O jardim tem que ser em algum lugar onde tem gente, tem seres ali. Senão não tem sentido o jardim, ué. Você constrói um jardim maravilhoso na Lua para você ficar olhando daqui da Lua via telescópio. Isso não tem sentido, né? Então, Éden é um local, né? E esse mesmo Éden, quem conhece esoterismo sabe disso, né? Aquele grande escritor e esotérico italiano escreveu invertendo as coisas, invertendo as bolas, né? Ele chamou, por exemplo, de inferno o Dante Alighieri, né? O inferno de Dante. Ele chamou de inferno aquilo que na verdade é o Éden. E chamou de céu o que na verdade é uma espécie de inferno mesmo, que é uma espécie de cone da lua para aqueles que conhecem melhor esoterismo, onde almas ficam guardadas, dá para ver o que fazer com elas para não jogar fora. São seres renitentes, querem passar o resto da eternidade assaltando, roubando, estuprando o diabo a quatro, e não muda de jeito nenhum, não vai naquele caminho que o maçom chama de justus et perfectus, né? Que é um objetivo a alcançar. Eu não conheço ninguém que seja justus et perfectus, a não ser você pode ser justo e perfeito de acordo com um ciclo, né? Mas pode ser que por um ciclo seguinte o justus et perfectus aumenta de intensidade, ou então os parâmetros serão outros. Então tudo é relativo, não tem nada absoluto, né? Pois bem, e se você vai nos contos nórdicos, você vai ouvir falar de Valhalla. Valhalla é como se fosse também o Éden. E se você vai na Bíblia, a Bíblia fala sobre o paraíso de onde Adão foi expulso, né? O paraíso de onde Adão foi expulso, aí é um negócio complicadíssimo, né? Porque Adão, na verdade, não é nome de um ser aqui da Terra, ou de um casal simplesmente com o mesmo corpo, a mesma cara nossa, do mesmo tamanho e tudo. Ora, se Deus fez o mundo, vamos considerar a Terra como esse mundo, fez esse mundo há muito tempo atrás, e se o mundo das formas, a própria ciência está provando hoje, sofre uma mutação constante, e se já acharam gente até com cara de monstro aí para trás, que diabo de Adão é esse que tem a cara nossa, né? Então não é assim. Adão e Eva significa a queda dos anjos ou dos asuras, que eram suras em cima, que significa deuses, né? E passaram a asuras, uma denominação de um prefixo grego que significa privação de, aqueles que deixaram de ser deuses para serem seres trabalhando na Terra, né? Então esses asuras têm como chefe o quinto planetário. O quinto planetário se dividiu, ele é considerado o Adão andrógeno do segundo trono. Descendo aqui, ele, com a inteligência dele, com o poder de Kriya Shakti, ou o poder que lhe foi conquistado por ele,
em mundos passados, manwântaras passados, poder este que ele conquistou com o passar do tempo, né? De criar com a mente, e que está ligado isso aí ao chakra laríngeo ou chakra do pescoço nosso. Um dia nós também teremos o poder de criar com a mente coisas mais substanciosas, porque por enquanto nós só criamos besteira. E se o ser humano fosse dado ao ser humano o poder de Kriya Shakti hoje, ele só faria besteira. Ele ia matar o inimigo dele, roubar a mulher do próximo, ele ia assaltar a casa. Por exemplo, se você não pagar 10 milhões de reais para mim, eu jogo essa casa no chão com a força da minha mente, hein? E, eu derrubo tudo. Aí junta 10 bandidos de uma vez, um dá a mão pro outro e com a força da mente joga a casa do sujeito em cima dele e acaba com tudo e mata todo mundo dentro da casa. Quer dizer, o ser humano não está pronto para usar esses poderes superiores, né? Então, o Jardim do Éden, nós podemos chamar também de um determinado local na quinta dimensão física, mas nós não podemos ir lá porque nós estamos na terceira dimensão aqui na face da Terra, mas que na verdade, né, nós pertencemos àquele que é o corpo físico. Só o físico se divide em 7 pedaços ou 7 partes. Físico, já falei isso aqui um monte de vezes, vamos repetir. Físico vital ou astral, físico vital ou áurico, físico astral, físico mental concreto, físico mental abstrato. Pronto, no físico mental abstrato é onde está o famoso Jardim do Éden. É de lá que caiu, né, o famoso anjo caído, e que repartiu-se em 2. Ele que é o Adão celeste, conhecido das escrituras esotéricas de Adam Kadmon, virou Adão e Eva, né? E não foi expulso de paraíso coisa nenhuma, porque que diabo de paraíso é esse? O paraíso é tudo parado, não tem evolução. E não adianta você só ficar rezando para Deus o tempo inteiro. Deus nos criou para que a gente ganhe experiências para Ele. Ele quer provar para Ele mesmo que a criação tem algum valor. Pouco importa se você é um androide, né, com 2 baterias dentro, uma alma animal e uma alma espiritual. Nós estamos aqui trabalhando por uma obra superior. Para isso é que a iniciação dos mistérios serve, só para isso, né? A proporção que você vai se integrando a essa obra, chamada obra do Supremo Arquiteto ou de Deus na face da Terra, você passa a trabalhar para Ele, porque não tem coisa melhor para fazer. E você sabe que transgredir leis que regem esse ciclo de vida, você pode pagar muito caro por isso, que é a famosa lei do karma, né, que cai sobre você. Não há um Deus mau, punidor, que fica punindo ou que permite. Tem gente que está doente lá no hospital. Eu posso falar que eu passei por isso. Fiquei em coma em hospital, etc. E daí? A primeira coisa que eu fiz quando acordei foi agradecer a Deus pela experiência que eu tive. Se eu estou passando por alguma coisa, eu que cavei isso para mim. Ora, eu vou acusar um Deus abstrato que ninguém nunca conseguiu ver como é que é. Eu vou acusá-lo de ter feito mal para mim. Isso é muita infantilidade do ser humano, né? E como é que Deus pode expulsar de um paraíso um ser que ele mesmo criou? Seria incompetência dele? Ele criou, mas não tem condição de controlar e trazer esse Adão e Eva aí, esse povo que ele criou todo com vara curta, né? Até que amadureça e se transforme em algo? Ou o livre-arbítrio nos é dado justamente para que a gente consiga evoluir mais rapidamente? Mas o livre-arbítrio tem um preço. Você errou, você paga. É crédito e débito. Daí a lei do karma, né? Então podemos chamar esse jardim esse Éden, né? Ou esse ponto aí de quinta dimensão, esse paraíso terrestre do poeta Milton, ou Valhalla, ou sei lá que nome mais que se dê a esse local, né? Podemos chamá-lo também de Agartha. Agartha é um local também na
quinta dimensão física ou físico mental abstrato ou manásico, onde impera o poder da mente. Em Agartha, segundo ensinou e ensina o professor Henrique José de Souza, não há noite, é só dia. Então imagine, por exemplo, o pessoal que mora em Agartha. Mora num paraíso onde não se faz nada, fica só de perna pro ar, curtindo os prazeres da vida, comendo mel, né, com pão, etc. Que é isso? Trabalha o tempo todo, não tem noite, só tem dia. 24 horas de dia, tem um sol central num determinado ponto que clareia tudo lá o tempo inteiro. E as pessoas não necessitam, não se cansam que nem aqui. Basta dizer que nesse corpo físico nosso, você não entra lá, não tem jeito, né? É evidente que uma criança de lá, por exemplo, ela pode ser trazida para cá. Isso aí é um caso à parte, né? Os ciganos, por exemplo, consta que eles foram expulsos desse paraíso, que eles andaram aprontando lá. Agora o coitado do Adão com a Eva, porque comeu maçã, porque a serpente e tal. A serpente é o símbolo da sabedoria no Oriente inteiro, né? É que não havia outra maneira. Eu não estou aqui para crucificar a religião católica também, não é isso, né? Mas, por favor, pense um pouco, ou criticar o cristianismo de uma forma geral. Não havia como contar isso aqui para um monte de analfabeto que hoje ainda continua analfabeto, de pai e mãe. Não tem cabeça para entender essas coisas. Se nós somos um monte de crianças, imagine você as pessoas que ainda estão presas a esse misticismo errado, essa coisa toda. Elas não têm condições de raciocinar de uma forma mais profunda, mais abstrata, né? E se não têm condições, elas só podem acreditar naquilo que elas enfiaram na cabeça. E acabou. E é um direito que elas têm. É por isso que nós somos diferentes. O ser que vai ganhando um pouquinho mais de luz ou de sabedoria, de conhecimento, ele vai percebendo que a melhor coisa, ser esperto na vida, é agir de forma o mais correta possível, né? Caso contrário, você vai pagar, é olho por olho, dente por dente. Não tem ninguém capaz de perdoar, em nome de Deus, uma sacanagem que você faz com o outro, né? Tem gente aí que tá em hospital e tá lá. O que eu fiz para merecer isso? Eu nunca me passou pela cabeça o que eu fiz para merecer o que eu já passei. E daí? O que tem passar? Outra coisa, se eu morrer amanhã ou dentro de 2 minutos, aqui no ar mesmo, eu tenho um piripaque e morro, e eu morro que eu vá para os quintos dos infernos, não vou reclamar de Deus, não. Eu não tenho que reclamar de um ser qualquer ou de ficar chorando o tempo inteiro, porque eu acho que eu já estou um pouquinho mais maduro que a maioria, né? E não vou ser expulso de paraíso e não vou para inferno nenhum também. O Dante, por exemplo, para não ser queimado na fogueira, né? Porque ele é da Idade Média, né? Ele pegou e colocou tudo às avessas. Ele colocou os inimigos dele no céu e colocou os amigos dele no inferno, né? E o pessoal não percebeu. Tanto que você lê o famoso livro do Dante Alighieri, né? Você percebe nitidamente que ele faz isso, né? Mas por quê? A esperteza dele. Ele sabia esse Valhalla, esse Éden, desse paraíso intraterra, inferus, do latim, quer dizer, dentro da esfera, esfera, dentro da esfera, dentro da Terra, noutra dimensão. Isso é o Éden. Ele existe sim. Ou então tem um bando de loucos aí, são milhões de loucos, porque o Oriente inteirinho sabia disso aí, né? Tanto que se ouvia falar antigamente que o Oriente também se perdeu, né? Acabou. Hoje em dia é só dinheiro, 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 produção de carro, é carro da Índia chegando aqui pra gente comprar, é carro do Japão, é carro da Coreia, é carro do Ceilão, é carro não sei de onde mais, e nós reclamando que estamos poluindo, estamos acabando com o planeta, mas não paramos de andar de carro de jeito nenhum. Quer dizer,
Nós não conseguimos parar esse maldito progresso nosso, né? Que a gente tem que entupir de dinheiro. E por mais infeliz e doente que você vai ficando de tanta poluição que nós geramos, né? Nós continuamos insistindo no mesmo caminho e não somos incapazes de mudar. Que esperança é essa de ir para esse tal paraíso se nós sabemos que nós estamos errados, mas não temos força para mudar? Nós estamos esperando o quê? Que desça o Messias daqui e fala assim, vocês parem com isso, ué. Mas se descer um Messias tão bonzinho que nem o Cristo foi, ele não vai conseguir fazer nada. Porque ele vai chegar e continuar pregando por parábolas, ou sei lá, ou de forma mais aberta para as pessoas, né? E as pessoas não vão obedecer, não adianta, né? Só ferro e fogo mesmo que as pessoas vão entender. O ser humano só vai para frente cutucado, né? Essa Agartha, além de se referir a uma arca, a arca de Noé, porque Agartha quer dizer arca, em agartino, que é uma língua universal, né, que gerou o Senzar, que é uma língua iniciática, e o Senzar acabou gerando o sânscrito. O sânscrito foi a primeira língua falada aqui na Terra, ainda pelos lemurianos lá atrás, que praticamente nem falavam, grunhiam, né? E eram enormes, e não tinha Adão no meio deles, não. Você imagina os gigantes aí com 60 metros de altura, parecendo dinossauro. Que Adão bonitão é esse, uma Eva linda, pelados, os dois pelados no paraíso. Tem gente que engole isso aí até hoje, né? Não tem sentido, a ciência está provando isso no dia a dia, é só você estudar um pouquinho. Abra os livros, estude, eles não são coisa do Satanás, ou não é ninguém que quer o seu mal, não. Quer abrir a cabeça do povo para o povo poder, quem sabe, melhorar, segurar melhor as pontas, né? E a gente não vir a ter aí certas desgraças que poderão vir, justamente porque nós estamos destruindo tudo. Você percebe, não? Você está percebendo, Ângelo Vitor? Existe mesmo o Éden. E é um local de onde praticamente nós saímos, né? O controle geral da Terra está lá, né? São 7 cidades que existem na Agartha. Dessas 7 cidades, as 3 últimas são comandadas pelos famosos reis mágicos ou magos, os mesmos reis magos que vieram aqui à face da Terra para visitar o Cristo. Eles vêm aqui e pedaços deles estiveram encarnados aqui na face da Terra também já. Mas como a gente, ao pensar em rei mago, você pensa que também são os bobões, né, que vivem dando a cara para apanhar e tal, fica muito difícil eu chegar para você e dizer assim, os 3 reis magos, um era o Duque de Windsor. Você fala, mas era um pecador, ele casou com a mulher que era divorciada e trocou pelo trono da Inglaterra. Era ele, um deles, né? O outro era o rei Hirohito. Mas Hirohito fez uma guerra terrível, Segunda Guerra Mundial. Foi preciso do americano jogar 2 bombas atômicas no Japão e tal. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós não sabemos separar a evolução, o bem e o mal, não sabemos raciocinar. Tanto que o próprio Cristo, o Cristo esotérico que eu conheço, disse: o mistério do bem e do mal não é permitido ao homem conhecer, somente a meu Pai. E ele também sabia, né? Claro. Agora, ele disse isso há 2000 anos atrás, né? Um outro ser de hierarquia elevada disse: bom, o mistério disse o Cristo que não dá para o homem conhecer. A maioria não dá para conhecer, não pode conhecer mesmo ainda, né? Tá muito cedo. Mas já tem uma turminha aqui na Terra que conhece, dá para conhecer. E é por esse motivo que nós estamos aqui todo dia falando com você sobre isso. É por isso, dá vontade de serrar a cabeça do sujeito, porque você fala, aí um entra com e-mail aqui, fala sobre os maias, fala sobre a pirâmide não sei do que, isso não é importante, isso é passado, né? O mais importante é saber o porquê das coisas, por que nós estamos aqui, por que a gente nasceu, para onde nós vamos, etc, etc, etc. E tratar de encontrar um caminho para ajudar os semelhantes seu. Já dizia o professor Henrique José de Souza
Se queres ajudar a Deus, trabalha pela humanidade. Como? Deixando a humanidade acabar com você? Não, dividindo tudo que você tem com os outros, não é isso. Abrindo a cabeça do povo, senão não tem jeito, né? Com essa cabecinha que tá aí, nós não vamos para lugar nenhum.